tudo bem? Eu me chamo Amanda e hoje vou explicar para vocês sobre a rotação da Terra. Durante o dia, quando observamos o Sol, vemos que ele nasce no leste e se põe no oeste. Já durante a noite, a Lua também se move da mesma forma de leste para oeste. Na antiguidade, acreditavam-se que os astros como as estrelas, estavam fixos em uma esfera celeste, que poderia ser feita de um material transparente, como o vidro. Os gregos acreditavam que a esfera celeste girava ao redor da Terra. A esfera celeste é apenas imaginária e ajuda a localizar os astros no céu, como as constelações. Para um observador na superfície da Terra, o Sol, a Lua e as estrelas aparentemente se movem com o passar das horas. Porém, hoje se sabe que a Terra que se move girando em torno de si mesma em movimento chamado rotação. Nós quase não percebemos o movimento, pois giramos com a Terra. Movimento de rotação da Terra. A Terra gira em torno de um eixo imaginário. A Terra gira no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste. Ela leva aproximadamente 24 horas para completar uma volta ao redor de si mesma. Corresponde a um dia. Conforme a Terra gira ao redor do seu eixo, diferentes regiões são iluminadas pelo Sol, o que explica a variação das posições do Sol no céu durante o dia. Esse fenômeno também é importante para a manutenção da vida no planeta, pois determina o comportamento da maioria dos seres vivos. E aqui está um pouco sobre o sistema de rotação da Terra. Espero que vocês entenderam e tenham gostado. Tchau! Então, meus cocolatinos, vocês gostaram da participação da Amanda? Ela explicou muito bem, não explicou? Ah, Amanda, muito obrigada por você participar da nossa aula, tá bom? Beijos, gatona! Galerinha, agora nós vamos vamos dar continuidade ao conteúdo rotação da Terra. Nós iremos falar sobre os raios solares, insolação e temperatura, ok? Professora Glaucione, o que isso tem a ver com rotação? O que isso tem a ver? Sei não, galerinha, vamos descobrir juntos? Convido vocês a fazer a leitura juntamente comigo da página 160 a 163 do nosso livro de ciências. Bora lá? Ok. Raios solares, insolação e temperatura. A insolação. Quem quer fazer a leitura? Eu, tia. Vai lá, manda aí, Heitor. Você da sua casa e eu da minha. A insolação é a quantidade de energia solar que atinge uma unidade de área em um local da Terra. Ela varia com o local, com a hora do dia e com a época do ano. Devido à forma esférica do planeta e à inclinação do eixo de rotação da Terra, os raios solares incidem de formas distintas em sua superfície. Nas áreas próximas ao Equador, os raios solares incidem de forma perpendiculares. Já em regiões mais próximas aos polos, a luz solar atinge a superfície de forma inclinada. Então é isso, galerinha. O que é insolação? Insolação é a quantidade de energia solar que atinge a Terra, ok? Então, nosso planeta é coberto por uma camada onde tem a função de bloquear a intensidade, tem a função de diminuir a intensidade dos raios solares, deixando que
que cheguem ao planeta de forma suportável aos seres vivos, ok? Alguma dúvida até aí? Heitor Mauro, gostei da sua leitura, hein? Vamos lá? Quanto maior a inclinação com que os raios solares incidem sobre um local, maior é a área iluminada. Observe. Arinha, se analisarmos na página 161 a demonstração com a lanterna, podemos perceber que realmente, se o planeta fosse na posição correta, se ele não fosse inclinada, ele receberia apenas alguma parte do planeta receberia os raios solares. Somente uma parte do planeta receberia os raios solares. Agora, como o planeta Terra está inclinado, assim como mostra a lanterna número 2, podemos perceber que, sim, uma maior parte da Terra recebe os raios solares, ok? Isso é chamado de representação da incidência de luz, de forma perpendicular e de forma inclinada, de forma reta e de forma inclinada. Tudo bem? Na imagem anterior, é possível notar que, quando os raios de luz incidem em uma superfície de forma inclinada, eles iluminam uma área maior. Assim, a mesma quantidade de energia luminosa se espalha por uma área maior, fazendo com que tenha menos energia por unidade de área. O mesmo acontece com a luz do Sol, que atinge a Terra. Neste caso, dizemos que a insolação é menor nas regiões polares, onde os raios incidem de forma inclinada, e maior nas regiões próximas ao Equador, onde os raios incidem de forma perpendicular. Na prática, isso é percebido pelas temperaturas, que, de forma geral, são menores em locais próximos aos polos, em relação às temperaturas das regiões próximas ao Equador. Aninha, lê aí para tia Glaucia. Vai, Ana Beatriz Carvalho. Representação da inclinação dos raios solares em diferentes regiões do planeta. Em A, próximo ao Equador, e em B, próximo aos polos. Observe, galerinha, como a Aninha disse. Na imagem A, onde tem um coqueiro, o Sol está de forma reta, ou seja, de forma perpendicular. Já na imagem B, que fica lá nos próximos aos polos, a incidência é perpendicular e na letra B, a incidência dos raios é inclinada, a incidência é inclinada. Vocês estão observando, galerinha? Bacana! Vamos lá para a página 62. Quem gostaria de ler para a tia Glau? Quem? Isso, muito bem, Bianca. Vamos lá. O fato de os raios solares não incidirem uniformemente na superfície da Terra tem como consequência a formação de grandes áreas com temperaturas diferentes no planeta. Essas áreas são chamadas de zonas climáticas, como zona polar ártica, zona temperada do norte, zona intertropical, zona temperada do sul e zona polar antártica. A zona intertropical é a região do globo que recebe a maior insolação solar e, por isso, representa as maiores temperaturas. Já as zonas
solares recebem a menor incidência solar e são as regiões mais frias. Isso mesmo, Bianca, você está correta, pois além da posição geográfica de uma região, outros fatores também influenciam na variação da temperatura, entre eles a altitude e a proximidade com o oceano. Assim, é possível, por exemplo, que haja locais muito frios nas zonas intertropical, por estarem localizados em montanhas muito elevadas. Assim, é possível, por exemplo, que haja locais muito frios na zona intertropical, por estarem localizados em montanhas muito elevadas. Na representação das zonas climáticas formadas no planeta. Então, zona polar. Aí nós temos zona polar ártica, zona temperada norte, zona intertropical, zona temperada sul, zona polar antártica, polo norte em cima e polo sul embaixo. Vocês estão analisando, galerinha? Tudo bem até aí? Isso mesmo. Quem pode ler agora para a tia Glau o próximo parágrafo? Josué, lê o próximo parágrafo. Como vimos, a hora do dia também influencia a quantidade de insolação, tia Glau. Isso ocorre devido à rotação da Terra, que faz com que o Sol ocupe diferentes posições no céu ao longo do dia. No amanhecer, o Sol está próximo aos horizontes na região onde se encontra o ponto cardeal leste. Com o passar das horas, ele vai subindo e perto das 12 horas ocupa o ponto mais alto no céu e então começa a se aproximar do horizonte, na região onde se encontra o ponto cardeal oeste, até se pôr. Analise aí, galerinha, na imagem, vocês estão vendo? Começa onde, como a Amanda disse? No leste. 7 horas da manhã, vocês estão vendo? Meio-dia, exatamente meio-dia, o sol está no meio, isso mesmo, no ponto mais alto do céu. Quando chega já o entardecer, às 17 horas, o sol já se encontra no oeste, pois já vai acontecer o pôr do sol. Em cada uma das posições que o sol ocupa no céu, os raios solares incidem na superfície da Terra com uma inclinação diferente, alterando a quantidade de energia que chega por uma unidade de área, ou seja, a conhecida insolação. Pela manhã, os raios solares incidem de forma mais inclinada, portanto, a insolação é menor e as temperaturas são mais baixas. Próximo ao meio-dia, com o sol mais alto, a incidência é perpendicular, de forma reta. Portanto, a insolação é maior e, com isso, as temperaturas também se elevam. Já no final da tarde, os raios voltam a incidir de forma inclinada, reduzindo a insolação. E as temperaturas começam, assim, a cair, a baixar. Observe aí, galerinha, a cena em que traz um homem saindo de casa exatamente 7 horas da manhã. Está frio ainda, o sol está começando, né? Ele não sabe se vai chover ou não, mas ele já sente um certo frio. Provavelmente ele está caminhando, não está na época da pandemia, ele pode sair para trabalhar, certo? Então ele pegou o seu casaquinho. Quando foi meio-dia, ele já sentiu um certo calor. Na segunda cena, ele está com calor, certo? Tirou o casaco. O sol, olha a posição do sol,
Isso é curioso, galerinha. O Sol não está mais no mesmo lugar da primeira cena. Na segunda cena, o Sol já está acima da cabeça dele. Na última cena, já está a cena mudando de cor. A cena já está mudando de cor. Ele colocou o casaco e o Sol já está do lado contrário do que ele nasceu, certo? No começo da primeira tirinha. Então, observe que o Sol está se pondo e a temperatura baixou. Uai, professora, como assim a temperatura baixou? É óbvio, porque ele colocou o casaco. Ele não tá doido de usar casaco no calor, não é mesmo? Então, ele colocou o casaco. Galerinha, esse assunto é muito importante. Espero que vocês tenham compreendido. Mas sabemos que cada um tem o seu jeito de aprender e o seu tempo. Por isso, gostaria que vocês refizessem a leitura da unidade 6, tá? Que vai da página 155 a 163. E fizesse um resumo de estudos apontando os pontos mais importantes. A definição de rotação, o tempo exato que ela leva, sobre o que a Amanda explicou, a esfera celeste. Também que vocês façam, né, a questão do anti-horário é muito importante. A duração dos dias e das noites em diferentes regiões, né, como nós vimos, tem tempo diferente, não é igual para todos. Isso varia de acordo com o local que se encontra. A posição do planeta e o que vimos hoje, raios solares, insolação e temperatura. Um ponto importante são as zonas climáticas, tá bom? Eu creio em vocês e acredito que vocês vão dar conta, tá? Nossa videoaula chegou ao fim. Por hoje é só. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!